Eu não poderia começar este quadro senão falando de um livro dela, da Isabel Allende. Temos aqui De Amor e de Sombra. De Amor e de Sombra foi o segundo livro lançado pela Isabel Allende. Foi em 1984, ali 2 anos depois do lançamento de A Casa dos Espíritos. Este livro é um livro baseado em fatos reais. Aqui bem no iniciozinho, a Isabel Allende faz uma declaração de que ouviu essa história e que as pessoas autorizaram ela ali a escrever sobre um dia, e ela fez uma obra maravilhosa. Em De Amor e de Sombra, nós vamos conhecer as famílias Ranquiléu, Leal e Irene Beltrán e sua mãe Beatriz Alcântara. Ali no comecinho nós temos uma breve introdução de cada uma dessas famílias. Confesso que neste comecinho eu fiquei assim um pouco confusa, um pouco ali assim sem fluir a leitura, eu tava estranhando, eu falei, cara, é Isabel Allende, como assim, o que tá acontecendo aqui? Mas obviamente eu persisti na leitura, e aí Isabel Allende, como sempre, não me decepcionou. Foi só ali naquele momento mesmo de introdução das famílias, mas quando elas começam a se conectar na história, a história flui de uma forma assim maravilhosa, como todos os livros da Isabel Allende. Pelo menos funciona dessa forma assim comigo, né? Na família Ranquiléu nós vamos conhecer Digna e o seu marido, que é um palhaço de circo que fica uma temporada fora e volta, enquanto ela fica ali naquele sítio onde ela toma conta dos seus filhos e da lida ali diária da fazenda. E ela tem uma filha, a Evangelina, que foi trocada no parto. Mas mesmo assim ela continua com a filha trocada. A outra mãe lá fica com a filha, que também vai se chamar Evangelina, só que Evangelina Flores. Elas continuam ali com suas filhas trocadas. Assim, eu entendo que foi pela história, né? Mas depois eu fico me questionando assim, dava para elas terem trocado. Mas enfim, é história, é livro, e seguimos, e tudo vai fazer sentido depois. Vamos conhecer a família Leal, que temos ali o Francisco, que é o filho caçula do professor e de uma dona de casa, que vieram exilados também, né, da Espanha, e vivem nesse país aí que também está numa ditadura, que também tem ali suas questões, e eles têm que viver de uma forma que não se prejudiquem, né, e vão ali passando o dia a dia. E vamos conhecer Irene Beltrán, que é filha de Beatriz Alcântara, e seu pai, que ele resolveu ir embora certo dia depois de uns fracassos no trabalho e de uma relação muito complicada que ele tinha com a mãe dela. Vamos percebendo que a Irene ela foi criada nesse lugar mais aristocrático, mais rico e assim um tanto quanto protegida de todo o mal que existia ali no que a Isabel Allende não fala aqui também, que é Chile, mas a gente entende que é no Chile, a ditadura chilena. Nesse comecinho, a Irene ela ainda tá com um véu que a protege de ver todo o horror que está acontecendo, mas ela é jornalista, ela trabalha numa revista feminina, ali ainda dentro das frivolidades do dia a dia, enfim. E ela conhece Francisco nessa revista quando ele, que é um psicólogo formado, mas que perde aí seu emprego nesse momento de vida que está o país, e acaba que na fotografia ele vê a oportunidade de um novo emprego e de sustento, né? Porque são épocas muito difíceis. E ali eles se conhecem e eles desenvolvem uma amizade. O Francisco já fica meio que óbvio que vai se apaixonar, que está se apaixonando pela Irene, mas ela é noiva de um militar, inclusive, e ele respeita esse noivado, ele não tenta nada com ela, e ele também tenta não interferir nessa forma que a Irene vê a vida, assim, até que eles vão na casa da Digna Ranquiléu, a gente pronuncia, não sei, mas estamos seguindo aí, para conhecer a Evangelina, que ela tem algumas crises convulsivas todos os dias ao meio-dia, e as pessoas começaram a achar que ela é santa, que ela faz milagres,
acontecem algumas coincidências e ali acaba juntando muitas pessoas neste horário lá na casa da Digna, e a Irene vai lá para entrevistar, para ver o que está acontecendo, como uma matéria para a revista que ela escreve. Nesse dia acontece uma invasão nessa casa dos policiais, né, dos militares, e esse acontecimento vai assim desencadear outros tantos acontecimentos, porque a Evangelina de certa forma vai enfrentar um tenente, ele vai se sentir humilhado com aquilo e ele resolve se vingar. Ele aprende e ela desaparece. Vai ser mais um desaparecido nesse tempo de ditadura. Por mais que não tenha sido uma presa política, tenha sido presa por motivos muito que pessoais, ele usa dessa autoridade dele e do fato de que ele não vai ser punido de forma alguma com isso, e ele desaparece com ela. Nisso, o Francisco e a Irene, eles se envolvem nessa história e eles começam a buscar pistas e notícias para achar a Evangelina. E é aí que essa ingenuidade, esse véu que ainda existia na Irene se quebra totalmente, se desfaz totalmente, e isso vai refletir na forma do olhar que ela tem pelo mundo. As pessoas que convivem com ela vão perceber que aquele olhar dela mudou, que algo mudou, que as roupas dela, antes saias muito rodadas, muitas pulseiras, muito colorido, vão se restringir a uma calça, a uma bolsa e a simplicidade, porque não tem como quem chega perto do horror que foi uma ditadura, principalmente as pessoas que viveram ali, não mudarem de certa forma a forma de verem o mundo, a forma de lidar com o mundo e com as pessoas. E é nesse momento que ela também se vê apaixonada pelo Francisco. Eu estava conversando com meu filho sobre enquanto lia e ele questionou assim, como pode, né, o amor surgir no meio das sombras, no meio de torturas, de luta, de resistência. E é neste momento que é fundamental que haja amor entre as pessoas que a gente tem ao nosso redor, né, que tá ali convivendo com a gente. E eu tô falando isso numa forma de quem viveu uma ditadura, das guerras que vivemos hoje e das nossas pequenas lutas e guerras internas e individuais aqui no dia a dia, né? A vida, ela tem essa sombra, não é sempre lindo, não é sempre belo, não é sempre romântico. E o nosso parceiro, né, falando agora de amor romântico, ter alguém que tem aí essa mesma, ali uma forma de pensar muito parecida, isso vai dar uma base, uma estrutura para a gente lidar com o nosso dia a dia, tanto com o homem com a mulher, quanto a mulher com o homem, ou numa relação, né, LGBTQIA+, mulher com mulher, homem com homem, enfim, parceiros têm que ter essa cumplicidade e formar essa estrutura para lidar com o dia a dia, e eles vão construir isso, né, em meio a essas dificuldades, a essas lutas. Eles têm uma sagacidade muito grande para lidar com a repressão, com a censura, com polícia buscando as provas que a Irene tem em mãos e que são necessárias para pelo menos mostrar para as pessoas o que estava acontecendo naquele país, porque encontrar um lugar cheio de corpos de prováveis desaparecidos, não só a Evangelina, como tantos outros, naquele momento da ditadura, por mais que tenha ali ainda censura, por mais que o general ainda influencie muito para que aquilo não seja tão divulgado, as pessoas que conseguiram se exilar fora do país conseguiram ir aos jornais, conseguiram dar entrevistas e de alguma forma sempre apontar que ali está acontecendo algo muito terrível e que ainda estava muito longe de acabar. Enfim, é um livro assim importantíssimo para a história. É um romance de resistência, de luta e que é extremamente necessário para a gente
compreender nossa história aqui na América Latina, porque que é uma referência ao Chile. As ditaduras latino-americanas têm várias coincidências ali em comum que foram acontecendo, por mais que às vezes a do Brasil começou antes da do Chile, a do Chile demorou ainda mais que a do Brasil, a da Argentina eu ainda não dei uma pesquisada, estamos aí na listinha do que estudar para este quadro, enfim. É um livro extremamente importante, foi o segundo livro lançado da Isabel Allende. Em A Casa dos Espíritos, ela também traz muito do que foi esses anos de ditadura e tem ali sim um pouco do horror que aconteceu, mas aqui neste livro eu senti ainda mais, eu achei que ainda foi mais horror, ainda mais difícil de ler. Eu me coloco muito, eu mergulho muito na história enquanto eu estou lendo, então é como se uma filha minha tivesse desaparecido, é como se eu tivesse perdido entes, parentes e amigos próximos que são colocados como desaparecidos, mas a gente sabe que foram torturados, que tiveram um fim terrível por questões tão egoístas quanto um ditador pode impor em uma sociedade, enfim. E fazendo aquela pesquisa sobre o livro, sobre Isabel Allende, eu descobri que também tem uma adaptação para cinema deste livro. O protagonista, o Francisco, é o Antônio Bandeiras. A Irene, eu esqueci o nome da atriz, mas é uma atriz famosa. Foi um filme que foi lançado ali em 1992, se eu não me engano. Infelizmente, eu não encontrei em nenhum stream, nem no YouTube, em nenhum lugar para assistir. E eu fiquei, assim, muito triste com isso. Mas assim que eu tiver a oportunidade de assistir esse filme, eu assisto também, por mais que seja um filme baseado num livro tão doloroso de se ler, assim. Além desses assuntos aí da ditadura, a Isabel Allende, ela traz personagens LGBTQIA+, ela traz um personagem gay, que é de extrema importância para a história, e ele é um personagem, assim, que é descrito com muita responsabilidade, porque ele flutua nos dois mundos, nos ditadores e no mundo dos civis que tentam ali se reerguer, que tentam fazer assim a sua própria luta, tanto a questão da não tanto a questão da luta armada, da guerrilha, mas desses civis que foram ali se reunindo para que pudesse ajudar as pessoas a saírem em exílio, a ficarem protegidas, a se curarem enquanto feridas, enfim, é um livro cheio de personagens, assim, incríveis e de extrema importância para quem quer se aprofundar na história aí das ditaduras na América Latina. Coloco ele como, assim, fundamental ao ladinho da Casa dos Espíritos. E eu nem sei como finalizar esse vídeo, assim, sinceramente. Foi o livro que mais mexeu comigo. Foi um livro, assim, que no comecinho eu tava ainda meio perdida, como eu disse, mas quando a leitura fluiu, não teve como eu não mergulhar neste livro, nessa história, e mais uma vez ficar muito feliz com o trabalho que a Isabel Allende faz escrevendo esses livros e mostrando a história de uma forma que às vezes não nos é contada. É isso, eu indico demais. E quem já leu, quem assistiu o filme, por favor, comente aqui, se inscreva no canal, dá aquele like, aquele rolê de sempre. Me siga nas outras redes sociais também. Tem um link aqui no perfil do YouTube que vocês podem acessar a todas as minhas redes sociais. E fica aí a indicação de mais um livro incrível da Isabel Allende, que já ele vai para cá, para a minha coleção, que eu estou colocando por ordem de lançamento. E estou muito orgulhosa com como ela está crescendo. É isso.